Olá, pessoal, ótima vida pra vocês. Aqui é a Eliana Oliveira do programa Organizando com Li. Hoje é uma gravação especial. O assunto é maravilhoso. Eu vou falar sobre TEA, mãe atípica e inclusão. A parte que eu quero falar é da inclusão no geral. Mas antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores, Estúdio Zoe, que é esse espaço onde eu tô filmando, que é maravilhoso. Eu ia colocar o nome do instituto que eu tive há não sei quantos anos atrás. A Casa LED Mais, que vende uma luminária e-commerce, que inclusive fez a iluminação desse estúdio. A Casa 10, que vende produtos de limpeza, fabrica produtos de limpeza, fornece para hospitais, clínicas, restaurantes, igrejas. E a Fulu Modas, uma boutique que está aqui na cidade de Suzano há mais de 20 anos, maravilhosa, que inclusive me deu essa camisetinha bonitinha aqui para filmar hoje. E o KS Lava Rápido, que tem um trabalho de leve trás, é o estética do carro. Quero agradecer a todos vocês, meus patrocinadores, e hoje eu tô aqui com duas pessoas especiais. Mães, professora, mãe atípica e mulher como nós que quer falar sobre inclusão. Jaçaira, né? Jaçaira e Thaís. Eu quero que vocês se apresentem. Jaçaira, fala. Bom, meu nome é Jaçaira. Jaçaira. Sou mãe do Vitor Hugo, né? Sou mãe atípica. O Vitor tem 8 anos. E é isso. Sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, professora, psicóloga, cabeleireira e por aí vai. É muitas profissões em uma só. Eu sou a Thaís, eu sou a diretora e mantenedora do Colégio CDE. E sou mãe também, sou esposa, sou professora. E tô aqui para esclarecer algumas coisas, né? Isso. A intenção do nosso programa hoje é falar sobre mãe atípica, certo? Todas as vantagens, porque eu acho que é só vantagens, né? Mas a história de uma mãe atípica e falar da inclusão, não só da inclusão na escola, mas da inclusão na sociedade, na família, no shopping, na rua, na igreja, no mundo, na vida. O TEA é novidade para algumas pessoas, mas é uma coisa que já vem há alguns anos e ainda assim temos muito preconceito. Então eu queria falar, Jaçaira, é difícil falar o nome dela porque eu chamo ela de Já. Eu só chamo, ainda coloco Já com H ainda. Já H. Eu só chamo ela assim, aí eu não consigo falar o nome dela. Eu já erro, vou falar só Já. É mais fácil. É mais fácil. Ela é a mãe do Vitor Hugo, esposa do Maicon, que é amigo de muitos anos do meu marido. Eles são amigos do meu marido de anos, porque eu já estou casada há 12 anos. Já eram amigos bem antes. Você é minha madrinha de casamento. É verdade, eu sou madrinha de casamento dela. Porque os nossos maridos são amigos. Ela também era amiga do meu marido, eu conheci eles. E a história dela é muito bonita, eu vejo ela nas redes sociais. É uma pessoa que eu admiro mesmo. Eu gostaria que você falasse como foi o nascimento do Vitor Hugo, como foi a descoberta e tudo que você passou, né, para os nossos telespectadores. Sim, vou começar desde lá do início. Sim. Né? O Vitor, ele foi um bebê que foi planejado, né? Eu tive alguns problemas. Então, ele foi super planejado, né? E quando ele tava com uns 10 meses, mais ou menos, eu percebi que ele tava com alguns comportamentos diferentes. Mas até então eu não sabia nada de autismo, nada, não conhecia nada. Era leiga, assim, que minha família não tem. E a gente não conhecia. E aí eu comecei a achar meio estranho, tudo. E aí a gente foi pediatra, a primeira coisa que a gente vai. Aí pediatra meio que falou algumas coisas sem sentido nenhum e tal, falou pra colocar na escolinha. Aí coloquei na escolinha. Aí quando ele tava com 2 aninhos já, tinha acabado de fazer 2 anos, e tava muito visível, assim, os comportamentos dele. Então aí a gente tava atrás de um neuro que seja especialista, porque aqui na região não existe ainda, né? Então, pesquisando... Na região que você fala, no Alto Tietê, Suzano, Mogi, Itaquá. Na época, assim, não tinha que tinha uma especialidade mais a fundo sobre autismo, e a gente tava tentando ir né, um profissional que falasse mesmo, que olhasse assim e falasse. Porque de todos que eu fui em pediatra e neuro, e eles falaram a mesma coisa.
Só que, a gente via que tava alguma coisa diferente. E até os 2 anos você não sabia nada dessa história, nem o que era autismo. Não sabia, de verdade eu não sabia. A gente sabia o quê? Porque eu acho assim, a gente vê que sempre teve, só que era assim, as famílias ficavam reclusas dentro de casa. Então não era, não ia em lugar nenhum, né? A mãe ficava com escondia o filho dentro de casa. A gente vê que era isso que acontecia, né? Hoje não, hoje a gente, né? E aí a gente foi nessa especialista, né, lá no centro de São Paulo. Primeira consulta já deu o diagnóstico, né? Aí, a partir do diagnóstico, vem as terapias. Qual era o comportamento do Vitor Hugo? Ele não falava? Olha, é esperado que um bebê de 1 ano, pelo menos, fale algumas palavras. Ele não falava nada. Sabe o que é nada? Não falava nada. E ele tinha uns comportamentos repetitivos. Ele tinha autoagressão. Ele nunca foi uma criança de agredir, mas ele sempre, começava a se morder, puxava os cabelinhos, batia a cabeça no chão. E essa coisa, assim, que me pegou mais foi ele ter esse comportamento repetitivo, pegar uma caneca e ficar, sabe? Pega a caneca, põe, ou abre gaveta, fecha a gaveta. Eu falei, gente, alguma coisa tá diferente aí. Só que assim, a gente não tem como falar que todo autista é igual, porque não é. Cada um é de um jeito, não tem como. Então, assim, eles usam uma base do que a criança os comportamentos que ela vai ter, que é o quê? Falta a fala, né? Que não tem a fala. Comportamentos restritos. Não gosta de abraço, beijo. Isso, mas então, por exemplo, meu filho já não é assim, entendeu? Ele é super carinhoso, adora abraçar, adora beijar. Aí. Então, pra você ver que não tem como falar que autista não é igual. E é um choque quando você descobre? Assim, eu já... choque de susto, um susto. Nossa, como é? Porque assim, a gente... É o que todas as mães passam. A gente entra no chamado luto. Nós entramos num luto. O que é esse luto? O luto é um luto de um filho idealizado, né? Um luto do desconhecido? Sim, também. De uma coisa desconhecida? O que a gente idealiza do filho? Meu filho, nossa, eu vou ter um filho. Aí descobre que é menina. Nossa, será que ele vai jogar bola? Sabe? Toda aquela... Nossa, será que ele vai pro judô? Aí você descobre, sabe? Quando acaba o seu sonho. Nossa, não era nada disso. Só que a gente coloca limites na criança, entendeu? Porque tem muitas crianças aí autistas que é jogadora de futebol, entendeu? A gente coloca aquela coisa, mas é que toda mãe passa por isso, passa por esse luto. É um processo e o que eu indico é terapia também, buscar uma ajuda terapêutica, um psicólogo e ajudar a criança a... É um todo, né? A família, é o pai, é a mãe. É muita cobrança? Tem cobrança da família? Olha, cobrança... Não digo cobrança, mas a maioria não aceita também. Eu não tive muito problema na minha família, graças a Deus, assim, tanto do lado do meu esposo quanto da minha mãe. Muito, assim, teve muito acolhimento né? Você tem que ter uma rede de apoio. Graças a Deus eu tenho uma rede de apoio, né? Onde eu posso contar com a ajuda da minha mãe, com a ajuda da minha sogra. Então, assim... mas tem muitas famílias que não têm essa rede de apoio, aí não aceita que a criança tem alguma coisa. Na verdade, eu conheço mães atípicas que não aceitam a própria situação. Se vitimiza, sofre, porque já tem o normal, que é você receber a notícia. Depois tem a sociedade que dá uma limitada. Ainda a pessoa se limita, entendeu? Se coloca numa redoma, assim. E o teu marido, como ele viu tudo isso? Como foi pra ele? Porque, às vezes, pro marido é mais difícil. Um filho homem, como você falou. Sim. Cheio de sonhos, né? Sim. Como foi quando... Então, como eu já tava meio que desconfiada, então pra mim não foi tanto um baque. Mas pra ele, eu creio que sim. No começo, ele até falou assim, não, eu acho que não, né? Mas, assim, ele nunca deixou de falar, não, vamos procurar ajuda. E aí ele sempre foi muito empenhado, todas as consultas ele ia. Não dá pra ele o tempo todo porque trabalha, então não tem, né? Eu me dediquei a ele, me dedico todos os dias. Mas assim, pra ele, provavelmente sim. Eu creio que foi um baque, foi um baque, porque ninguém espera por isso. E ele te ajuda? Porque é um trabalho
24 horas, aliás, acho 24 que, né? horas. 24 horas, Ele né? me ajuda com o que ele pode ajudar, porque a vida dele também não é fácil. A gente tem que entender isso, né? Muitas vezes, às vezes acaba, nossa, mas o pai não... a gente tem que entender o lado também. Então, ele é o provedor da casa, ele trabalha muito mesmo. Então, assim, quando ele tem um tempo, ele me ajuda, fica com ele, brinca com ele, interage, porque a interação ali que é o mais importante. É interagir com a criança. Não só deixar ele lá e, sabe, a interação com o filho. Nas terapias ele não tem como ir, porque trabalha, mas também, se tiver oportunidade, ele vai, já participou de várias vezes. Sempre quando tem reunião que é uma equipe multidisciplinar. Então, quando tem reunião, ele participa. Então, e tem essa terapia em família? Tem. Agora a gente tá sem, mas a gente tinha uma psicóloga que atendia a gente, né? E era muito bom, porque ajuda muito, né? Eu imagino. Ajudar a lidar com a criança, ajudar a lidar com todo aquele turbilhão de desafios do dia. E daí, quando você teve o diagnóstico com 2 anos que ele era autista, como foi a inclusão? Inclusão? Bom, a gente não tem como generalizar todas as partes na parte de educação, né? Vamos começar com a parte de educação. Não tem como generalizar. Tem muitas escolas excelentes, tem muitas mesmo, mas tem muita escola que é difícil. Né? Você teve experiência muito ruim, né? Tive uma experiência bem ruim mesmo. Mas é aquela, às vezes é uma escola que barra a matrícula da criança, ou às vezes matricula, mas deixa a criança lá. É só E pode fazer isso? Não pode, né? Mas acontece. Acontece mesmo, igual eu falei, não são todas. Tem muita escola maravilhosa. Tive experiências com escolas incríveis. Porque que eu não conheço muito a fundo, né? Eu conheço algumas manhas típicas, mas eu não conheço muito a fundo a lei, né? A escola pode colocar as crianças para estudar junto, igual quando tem síndrome de Down? Pode. Pode colocar? Sim. Então, se não coloca, é porque não quer. Se não coloca, é crime. Porque tem que estar matriculado na escola, né? E quando aconteceu com você, o que alegou? Como que foi isso? Me explica um pouquinho sobre isso. Quero entender um pouco sobre isso. Então, foi a primeira escola. Foi a primeira escola que a gente colocou. Era antes do diagnóstico dele. E ela aceitou a matrícula, a dona da escola. Aceitou. Me acolheu muito bem. Acolheu o Maicon. Acolheu a gente bem. Sabia que tinha alguma coisa. A gente deixou claro que a gente estava investigando. A gente deixou claro pra ela. Só que aí matriculou, porque, igual eu falei pra você, é crime você não matricular uma criança, né? Não pode negar a matrícula. E matriculou, tudo bem. Só que nessa escola, o que eu entendi é que ela ficava me forçando a querer me tirar ele de lá. Dava a entender isso, né? Fora os absurdos que ela me falou. Falou muita coisa ruim que eu não quero nem falar. Não tenho necessidade de falar, mas foi bem assim, foi péssimo, porque ele nem tinha diagnóstico ainda, a gente tava passando por um turbilhão de coisas e você não quer receber esse tipo de comentário, sabe? É muito, muito ruim. Entendeu? A gente ficou bem péssimo. Eu, né? A mãe parece que fica mais ainda, né? Eu fiquei 2 semanas péssima. Porque, assim, dá a entender assim, nossa, a pessoa não quer meu filho lá. Então, por quê? Aceitou a matrícula dele lá. Meu filho ficava jogado. Não teve adaptação. Nunca vi uma escola não ter adaptação. Para um bebê de 2 anos. Ele ficou das 7 às 2 horas da tarde. Porque é desafiador você descobrir, saber que o teu filho tem alguma coisa que não tá dentro de um padrão de normalidade. E ainda ter essa restrição, né? Sim. Nossa, deve conseguir acessar. Deve ser desafiador. É muito difícil. Né? Fora, assim, teve muitas outras coisas, né? E foi chocante que ela falou pra mim. Foi bem chocante mesmo. Mas, assim, aí depois tive experiências com outras escolas. Foi incrível. Então, assim, você vê que a gente, assim, tem lugares que são ruins, mas tem outras que, nossa, que teve um acolhimento incrível. Que muito bom. Que incluiu meu filho e participava das festinhas, sabe? Primeira festinha que ele participou. E eu vi que ele tava incluso ali. Nossa, foi incrível. Então, assim... E os médicos aqui na região? Olha, agora, ele passa agora com uma neuro, Mogi, muito boa. Né? Ela também ela é especialista e
É muito boa. Tem muitas crianças que passam com ela. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Não sei. Provavelmente alguma mãe já deve ter comentado. Como é o nome dela? Doutora Fernanda Moro. Já ouvi falar. É uma neura bem famosa aqui da região. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. É muito boa. Acho e que, o Vitor faz acompanhamento. Acho que ela é uma das únicas. Eu não vejo falar de outra. Não temos outras. Temos. Tem. É assim, né? Quem tá no assunto, quem tá dentro do assunto, sabe muito mais que a gente. Eu ouço o que as outras pessoas falem, né? Sim. E agora você, Thaís, como mantenedora de uma escola onde você aceita a inclusão, o que você tem para me dizer sobre como é receber uma mãe atípica? Então, quando a mãe atípica ela procura a escola, ela já vem assim um pouco armada mesmo, né? Porque ela tende a passar por coisas que deixa ela assim, né? Mas nós buscamos acolher primeiramente essa família, essa mãe. Certo. Acolhemos, conversamos, explicamos, mostramos o espaço, mostramos também os nossos alunos que nós temos de inclusão, para que a mãe se sinta à vontade. E a mãe conhece a escola. Eu até peço, conversa com seu marido, traga o seu marido, ou às vezes tem o caso que vai até a avó conhecer. Traga a sua avó, a avó da criança também. Que é importante a família, né? A inclusão engloba todos. Mãe, vó, né? Família, né? E eu acho muito importante mesmo essa questão parental. Para quê? Para poder a gente ter base também para trabalhar com aquela criança. Entendeu? Mas e como as outras mães recebem? As outras mães, elas recebem super bem. A nossa escola é uma escola muito inclusiva. As mães, elas não fazem, assim, diferença de nada. Porque tem essa ainda também, né? Tem essa também. As crianças, por exemplo, se alguém da salinha faz aniversário, todos convidam. Sabe? Elas não fazem diferença. As próprias crianças não fazem diferença. Não percebe ou percebe, mas amam? Então, nós temos... elas percebem, né? Principalmente os maiores já vai percebendo que o amiguinho fez alguma coisa de diferente, ou às vezes faz um som diferente. Por exemplo, tem estereotipia e faz muito uma estereotipia diferente, os outros percebem e perguntam. E nós explicamos. Nós explicamos que ele tem algo diferente, mas eles não podem tratar isso como uma diferença. E eles entendem. E são muito acolhedores. E eu acho importante isso começar desde cedo. Sim. Entendeu? Porque se tem uma junção família, professor, escola, automaticamente as pessoas que vão vir vão ser daquele meio. Com certeza. Quantos alunos você tem? 42 total. E quantos atípicos? Quantos com TEA? 6. Não, 5. 5 alunos com TEA. Desde você pegou, você aceitou desde pequenininho? Desde pequenininho. Inclusive, eu tenho até uma criança que eu chamei os pais para conversar, que eu orientei os pais, porque assim, a gente não pode dar diagnóstico, até porque nós nem temos formação para isso, né? Mas eu chamei os pais, orientei e disse para os pais irem procurar uma ajuda. Os pais foram, daí realmente ele foi laudado e ele terminou a escola com a gente. Hoje ele já foi para o ensino fundamental. E depois que começaram as terapias, o avanço foi assim muito significativo. Que função difícil para mim ia ser desafiador. Ter que falar para um pai ou para a mãe que o filho dele tem autismo. Na verdade, a gente não falou que tinha autismo, nós falamos que tinha algumas coisas diferentes, né? Que não estava acompanhando o desenvolvimento esperado. Vocês têm psicólogas na escola? Assim? Não, e como detecta isso? Como? É que, na verdade, a gente que está assim, no meio, eu tô há 16 anos no meio, a gente percebe, né, quando a criança ela tem algumas características diferentes. Agressiva? Não digo só agressiva, às vezes também não acompanhar, assim, ou querer se isolar, brincar sozinho, porque assim, cada um, como ela disse, tem um jeitinho. Até porque eu acho que autismo tem grau, é isso? A gente chama de grau de suporte, né? Como que é? Grau de suporte. Como que é grau de suporte? Como que funciona? Os níveis de suporte que a criança precisa, né? Tipo, grau de suporte 1. Essa criança, ela fala, ela interage, só que ela tem, sei lá, algumas comorbidades que falam. Só que ela consegue independência, ela consegue lidar com as coisas, desafios. Não que seja
grau fácil, entendeu? Que antes ele falava que era leve, moderado e severo. Eles falavam isso, né? Tem isso. Antes tinha. Hoje Leve, já não mais. Hoje leve, não mais. moderado e severo. Hoje a gente chama de grau de suporte, né? O quão aquela criança precisa de suporte, a independência dela, o quanto de terapia ela tem que fazer. Então aí vai esse é o grau de suporte da pessoa. E comparando, não sei nem se eu posso falar isso, mas comparando com o síndrome de Down, porque o síndrome de Down eu convivi na rua onde a minha mãe morava, tinha uma menininha, uma Betinha, né? Ela tinha síndrome de Down e ela era, meu Deus, um amor de pessoa, sabe aquela pessoa apaixonante? Só que o síndrome de Down dá pra você perceber na gravidez. Sim. O autismo não. Não tem como. Porque não tem nenhum exame que você faça que detecte que a criança é autista. Então Não surpresa mesmo, total. Tem que fazer uma avaliação neuropsicológica, falo, né? Você faz uma avaliação com a criança, ela tem que estar dentro daquilo, daqueles... Né? Tipo como se fosse sei lá... Eletrocardiograma? Como se fosse isso. Aí ela anda na ponta dos pés... ela não fala, ela tem atraso na fala, ela tem problema social. Então, é um monte de coisa. É nisso que detecta se ela é autista ou não. E diferente, como você falou, é diferente. Então não é só... Porque antes falava assim, não gosta de abraçar, não gosta... É autista. Não tem nada a ver. Não, eu tenho autistas lá que eles adoram abraçar. Sim. Olha. Primeira coisa que vem é abraçar, beijar. Sim. Entendeu? Não é assim, uma única característica que define. Tá? Então tem várias. Tem É desafiador mesmo. E tem idade? Acho que não. É só quando criança mais, que né? você percebe? Então, hoje em dia eles estão diagnosticando mais cedo. Antes era 2 anos, já os neuros eles tinham um pouco de receio de dar diagnóstico. Hoje eles estão, já com o aninho já tá saindo de diagnóstico. Até antes, até. Tem bebês que já estão sem diagnosticado. Aí você me pergunta, mas como que você vai diagnosticar um bebezinho autista? Tem também características. É porque eu acho que tem que ser a percepção da mãe, né? Porque tem também, que eu vejo casos, né? De mãe que não aceita. Sim, com certeza. É o que mais tem. Também. Não aceita que o filho tem autismo. Não aceita. Que não aceita. A família toda não aceita, nem pai, nem mãe. Prejuízo pra criança, infelizmente. Porque quanto maior, o mais rápido possível ter o diagnóstico, a melhor ela começar a fazer terapia. Às vezes entra com medicação também, que é muito importante. Tem medicação? Tem medicação também. Né? Nem todos precisam. Nem todos precisam. Sim. Nem todos precisam tomar. É por conta dessa medida que você falou? Seria isso. Por exemplo, tem criança, tem pessoa, né? Pessoa que tem insônia, por exemplo, que tem muito, o autista tem muita dificuldade para dormir. Tem bastante. O Vitor tem? Ele tinha, agora não tem mais. Então, às vezes a médica, vamos dar uma melatonina, vamos fazer um teste. Ou a criança é um pouco agressiva, um pouco muito irritada, entra com risperidona. Ou hoje em dia tá bastante o uso do CBD, canabidiol. O Vitor, ele tá fazendo tratamento com canabidiol justamente com essa doutora Fernanda Moro. Começou agora? Tem mais ou menos 1 ano. E o que você tá achando? É muito bom. O que ele é? Que ele fica mais calmo? Olha, não fica mais calmo, mas ele tá começando a entender as coisas ao redor dele. Ele tá se focando mais na escola, principalmente. A parte pedagógica ajudou muito ele. Ele já escreve, lê? Ele não é alfabetizado, mas fala, escreve seu nome, Vitor. Aí, jeitinho, ele não conseguia nem pegar no lápis, né? Ele fez muito treino de pinça, muito... E hoje ele já consegue escrever o nomezinho dele. Então, além da terapia, ainda tem que fazer fisioterapia. O Vitor, ele faz 35 horas semanais de terapia. Então, 35 horas semanais, então é o quê? Segunda a sexta-feira de terapia. Então, vamos lá, são 10 horas de ABA. ABA é uma terapia, né, que geralmente todos os autistas fazem, que se chama análise do comportamento aplicado. E o ABA, ele é muito importante, porque ele ajuda, né, nessa parte da questão de, por exemplo, na escola, a parte dele ficar sentado, a parte dele dos comportamentos inadequados, ajuda tudo isso o ABA. Então, interagir com coleguinha. Interação, forma de brincar que seja correta, porque eles têm essas coisas de não brincar corretamente, né? Tipo,
virar o carrinho e brincar com a sodinha do carrinho, né? O meu filho fazia muito isso, ele brincava de forma adequada com o brinquedo. Ele virava o carrinho e ficava ali, girando a rodinha o tempo todo. Então, o ABA, ele ensina tudo isso, né? São horas e horas de terapia. Mas é um Muitas privilégio, horas. né? Não é toda mãe que tem Não tem, como é que fala? Esse felizmente. despertar para ficar 35 horas semanais. 35 horas. Então, é o quê? Então, nessas 35 horas é o quê? É psicologia, é fono, é terapia ocupacional, é psicomotricidade. E sobra o que de tempo para você? É musicoterapia, é fisioterapia. Aí tem com cavalo também, que se chama ecoterapia. Ecoterapia. Ele não conseguiu a ecoterapia, porque ele não gostou de cavalo. Não morreu gostou? de medo. Tem morreu de medo? Tem medo de cavalo. Então, assim, pra você ver que não sobra muito tempo pra mim, né? Não sobra nada, né? Não sobra nada. Eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como estudar. Mas, assim, eu consigo arrumar alguma coisa pra me fazer que eu preciso disso. Preciso que o meu cérebro esteja, sabe? Pra sair um pouco daquela... Um pouquinho. Então, o que eu me joguei é fazer atividade física. Que eu acho que é um dos mais importantes. É um caminho ali que eu tô seguindo. Enquanto ele também tá fazendo alguma coisa. Enquanto ele tá na escola, vamos fazer uma academia. Vamos fazer uma caminhada. E por aí vai. Agora que eu tô conseguindo fazer isso. 8 anos depois. 8 anos depois. Que hoje que ele consegue ficar 4 horas na escola. Antes ele ficava 1 hora, 2 horas na escola. Aí depois disso vinha terapia. Aí o que a gente fez? A gente conseguiu processar o convênio para ter as terapias em casa, que é o home care. Aí eu tô dividindo o quê? Terapia em casa, terapia na clínica. Ou vai pra natação. E fico nisso, toda semana. E aqui na região tem clínica especializada para isso? Tem. Você que tem que ir para fora? Não, aqui tem. Tem algumas clínicas aqui, em Mogi também tem. Tem mais em Mogi e em Suzano. Mas assim, para você conseguir essas horas adequadas... Aí é só tem que brigar. Só brigando. Porque não tem. E a criança, ela precisa. Ela precisa de muitas horas de terapia, porque vai ser no futuro pra ele. Agora a gente não... Assim, óbvio, a gente tá vendo muita coisa, muita evolução. Mas lá no futuro, quando ele se tornar adulto, a gente vai ver tudo que a gente fez por ele. Né? Ele conseguiu uma independência, ele conseguiu trabalhar, conseguiu fazer a faculdade dele. Então a gente tá fazendo tudo agora. Evolui? Nossa, demais. Se tiver um... Como que é? Número que você falou? Como é que é? Suporte. Guarda suporte. Se tiver um suporte 1, pode... Qual que é maior? Grau 3. Grau 3. Pode ir pro 2, pode ir pro 1? Na verdade, ele volta, né? Porque o grau, assim, vamos lá. É severidade, né? Que a gente fala. É o grau de suporte 3. Que é aquela criança que ela tem deficiência intelectual, ela... Não consegue fazer nada sozinha, né? Então, ela tem uma independência, ela precisa de um cuidador. O Vitor, ele tá dentro saindo do grau 3 pro grau de suporte 2, né? Certo. Ele tem uma pessoa que fica com ele não consegue fazer sozinho. Mas, assim, de todo esse tempo, ele tá fazendo desde os 2 anos, ele tá com 8 anos de idade. É óbvio que, assim, é nítido a evolução que ele teve. Nossa, muito mesmo. Por isso que eu falo a importância de começar logo cedo. É muito importante. Thaís, e a tua escola, ela escolhe o grau ou qualquer grau? Qualquer grau. Não importa? Não, até porque também não tem como a gente saber, né? Sim. Qual grau que é. Não tem? Não tem. Assim, nós não podemos nem perguntar isso pro pai, né? Ele só vai chegar e falar que o filho é autista, porque eles sempre falam na hora da matrícula. Mas a gente não pode perguntar, porque seria até um caso de exclusão, né? Sim. Mas não seria bom para você saber... Porque lidar com o desconhecido também é desafiador. Não tem como você saber? Você aceita? Sabe por quê? Não tem critério? Não, porque parece que é algo muito assim, sabe? A gente falando. Mas no dia a dia é diferente. Eles são uma criança como outra criança. Entendeu? Eles têm algumas questões, mas eles são inseridos como qualquer outra criança. E o preparo dos seus funcionários, da tua escola, é diferente? Não, nós não nos preparamos diferente. Eu acho que vai muito também do nosso amor pelo que fazemos, né? Quando nós escolhemos fazer pedagogia, a gente já estuda tudo isso que pode acontecer. Porém, algumas clínicas, elas dão sim assim, um apoio pra gente. Eu, por exemplo, tenho lá na minha escola clínicas que a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente troca informações sobre aquela criança. E isso facilita muito, porque a gente sabe aonde chegar com aquela criança. Eu tenho uma outra clínica que manda AT escolar para a sala, para ajudar a criança.
Embora... Voluntariamente? Como é que funciona isso? Não. Não, daí eu acho que é uma questão lá, o convênio, que os pais fazem um pedido para o convênio manda. Sim. Manda para a escola onde a criança estuda. Para a escola. Específica para um aluno ou para os alunos? Para esse aluno, para o aluno autista. Entendi. Para o aluno autista. Você tem um depoimento, né? Nós temos um depoimento, Samuca, de uma mãe. Vamos ouvir? Que é muito importante. Para as mães não desistirem na primeira porta que fecha, né? Para a mãe ir atrás, que tem lugares que... Sim, tem muitas escolas inclusivas. Nós somos uma escola inclusiva. E assim, a gente faz tudo com muito amor e carinho para o desenvolvimento das crianças mesmo. Sim. Dá para passar, Samuca? Oi, meu nome é Sara. Eu sou mãe da Liz, a Lizoca. Liz tem 5 anos e Liz estuda no colégio CD desde os 2 anos de idade. Liz é autista e foi a dona Liz que escolheu a escola. Eu falo isso para todo mundo porque foi, acho que se eu não me engano, o 3º, 4º colégio que fomos visitar na época, numa época difícil. Estávamos saindo da pandemia, Liz com seus atrasos. Estávamos aí atrás de neuro, fono, tudo, terapias, e aquela confusão, aquele momento de angústia, desespero. E quando chego para conhecer a escola e a minha filha entra e não quer mais ir embora. Então não pensamos 2 vezes e foi ali que ela ficou. Na segunda-feira mesmo a bichinha já estava matriculada. E lembro que a adaptação dela foi perfeita. Se eu não me engano, Liz deu uma choradinha um dia, né? E já largou a mãe. Já não quis mais saber. 2 semanas depois ela fez aniversário, seus 2 aninhos. E eu lembro que eu recebi um vídeo, né? Me marcou demais esse vídeo. Ela cantando parabéns com os amigos, assoprando a velhinha, ela interagindo, ela mantendo contato visual. Isso em 2 semanas, se eu não me engano, frequentando a escola. O Colégio CD é um colégio inclusivo, é um colégio acolhedor. Não acolhe só a criança, mas também a família. Liz sempre participou de todos os eventos, Liz sempre participou de todas as atividades. Ela pode até ter as dificuldades dela, mas ela está sempre ali em tudo. Me surpreende sempre. É um colégio que sempre colocou ela para fazer tudo. Nunca precisei questionar ou perguntar nada. Eles estão sempre atrás do melhor para ela, do desenvolvimento dela, sempre mantendo um contato limpo, direto, né? Eu tenho contato direto com a Thaís, com a professora, o próprio Thiago. Tudo que precisa assim para melhorar o desenvolvimento dela, para melhorar a convivência dela com os amigos, em sala de aula, troca de professor, tudo. Eu sempre tive essa comunicação direta. A Liz é outra criança hoje, né? Ela, lógico, tem sim, a gente tem um suporte terapêutico, a gente tem tudo que pode, né, que precisamos para ajudar ela aí a desenvolver, mas eu falo que a escola desde sempre foi assim um ponto para mim, no meu caso, principal, porque tudo que a Thaís me auxiliou, me deu suporte, me indicou, tá sempre ali me dando os feedbacks. Eu vou sofrer mais, acho, não sei, mas eu vou sofrer tanto quando a Liz precisar sair desse colégio, porque eu confio de olhos fechados, eu deixo a Liz ali sabendo que ela tá sendo bem acolhida, que eles estão sempre pensando no melhor para ela. Eu tenho só a agradecer, né, a todos os profissionais,
ao colégio, porque todos são especiais e um ponto essencial nesse momento. E é isso. Uma mãe atípica precisa de rede de apoio. A minha rede de apoio aqui é a Thaís, é a escola, as terapias, amigos. Então é isso. Obrigada. Oi, meu nome é Sara, eu sou mãe da Liz. Escola pública também tem inclusão? Não. Tem sim. Aceita? Aceita? Sim. Hoje o Vitor, ele tá numa escola pública. Escola pública? Escola pública. E é legal, normal? Muito bom. Muito boa mesmo. A aceitação dos outros pais é tranquilo? Tranquilo. Não temos nunca tivemos nenhum problema referente à aceitação dos pais. Sempre todo mundo acolhe. Porque eu acho que assim, eu penso que a gente precisa aceitar. Não é aceitar, é uma criança, como todas as crianças, sabe? Acho que é naturalizar mesmo pra gente, né? Sim. Mas o que eu vejo é que tem pais que não aceitam. Os pais da própria criança. Os pais não aceitam. Como que é já a inclusão nas festas, nos parquinhos, no shopping, nas lojas? Fala um pouco disso. Porque o pessoal fica muito limitado em inclusão na escola. Sim. Mas não é só na escola. Vai muito além. Como é? Como você sente isso? Olha, eu já passei por muita coisa. Sério? Vários perrengues aí por conta disso. Por ser por exemplo, vou colocar o shopping. Né? Geralmente as crianças gostam muito de ir em shopping, porque tudo tem muita coisa e tal. Bastante coisa bonita, e às vezes colorida. a gente vai, tem muita gente, né? Então tem muita criança autista que tem essa dificuldade. Não por conta de muita gente. O Vitor, ele tem essa questão sensorial de muita gente. Ele fica meio nervoso, fica agitado. Aí tem criança que não gosta de barulho, né? E fica com a mãozinha assim, né? Mesmo assim, a gente comprou um adaptador, coloca o fone nele e a gente vai. Só que ele tem essa dificuldade com muitas pessoas. E teve uma vez que a gente foi no shopping, em Mogi. E aí era o dia das crianças. Então o shopping tava lotado, muita criança. E eu acho legal no shopping de Mogi que tem umas mesas que são inclusivas, né? Que são pra deficientes. Nunca prestei atenção. Tem. Olha, aí a gente... Eu também não. Nunca prestei atenção, menina. E é bem perto das... Sabia disso, Rafa? Não sabia também, não. Tem, e às vezes tem até estacionamento. Tem alguns estacionamentos que é pra autista mesmo, né? Nem tipo tem aquela placa de deficiência, tem pra autista. E sempre perto das portas, pra não ser tão ruim, porque eles têm essa questão de demorar, sabe? De demorar muito, eles ficam irritados. E a gente sentou nessa mesa, a gente foi diretamente nessa mesa, não tinha cadeira, né? Como tava muito cheio, aí a minha irmã foi caçar as cadeiras pra gente sentar. E nisso, como ele começou a ficar muito irritado, ele começou a chorar. Chorar, e eu acalmando ele. Aí tinha uma família atrás. Aí a família inteira olhou assim, começou, meu Deus, gritou comigo. Pegou e gritou. Aquele dia ali eu só queria chorar. Porque assim, é algo que às vezes a gente dá um baque na gente, assim, sabe? E a gente fica sem ação nenhuma. Sério? Ele foi bem grosso comigo. Ele falou, dá pra você parar de fazer essa criança chorar? Não tem nem sossego aqui nesse shopping. Horror. Aí eu fiquei parada assim. A única coisa que eu falei, moço, é uma criança aqui. Hoje é o dia das crianças. Só tem criança aqui. Tem muitas crianças aqui. E ele ficou, sabe? Eu não sei qual ia ser minha reação, a minha irmã já ficou estressadona. Minha irmã, vou lá brigar com esse cara. Eu falei, deixa pra lá, não vou estragar meu dia, porque ele já estragou meu dia, não vou estragar. Nem pelo fato dele ser autista, mas pelo fato dele ser criança. Eu não sei qual seria a minha reação. E isso foi uma vez, então não foi uma, né? Foram várias vezes. Às vezes numa loja, por exemplo. Às vezes ele pega... Teve uma vez que ele pegou um salgadinho do carrinho do senhor. Pra que foi fazer isso, cara? Aí eu peguei, tirei do carrinho, botei assim e falei, moço, desculpa, ele é autista. Aí ele falou assim, interessa que ele é autista, você é autista por acaso? Nossa, gente. Uau! É cada coisa que a gente passa, sabe? Eu falei, nossa, senhor, desculpa.
sabe, tá aqui. Desculpa que o meu filho é autista. Desculpa, pelo amor de Deus. Deixa eu colocar, é isso? Porque, tipo, eu tava no carrinho dele, eu coloquei no balcão, sabe? Aí a dona da lojinha falou assim, nossa, moça, infelizmente tem pessoas, né? Mas aí ela ainda falou assim, deixa uma pessoa dessa estragar seu dia, não. Eu falei, nossa, mas é incrível, né? Eu não posso nem sair com meu filho, tipo, eu pedi desculpa, sabe? Foi uma coisa tão, sabe, boba. Ele pegou do carrinho assim, eu falei, não, Vitor, não pode fazer isso. Porque é óbvio, você não vai deixar seu filho fazer o que quer também. Porque ele é uma criança, comportamento inadequado. Vitor, pega e bota no lugar. Sim. Pegou e colocou. Nossa, a pessoa queria me bater. Então, assim, é várias situações que acontecem em vários lugares, entendeu? É num shopping, é numa loja. Às vezes as pessoas olham de cara feia. Porque às vezes a criança tem uma crise, né? Porque as crianças autistas, elas têm muita crise. Né, por conta de coisa muito sensorial. É crise nervosa? É pânico de muita gente? Como funciona? Que é excesso de estímulos, né? Por exemplo, muito barulho aqui, muitas pessoas ali, muita coisa colorida. E aquilo dentro do cérebro do autista, ele não consegue processar que nem a gente. A gente consegue separar. Eles não. Então vem aquela sobrecarga deles, eles têm uma crise. Nessa crise, eles não conseguem ver nada na frente deles. Daí eles se machucam, eles batem a cabeça no chão. Então a gente tem que conter essa crise. Mas assim... Se a gente olhar, a gente vai entender que tá acontecendo alguma coisa. Você não vai chegar na mãe, você não vai olhar de cara torto pra ela. Entendeu? Infelizmente, tem pessoas assim, mas tem muitas pessoas boas. Que eu já encontrei no caminho. Nossa, muitas. Que sempre vem, moça, desculpa perguntar, quer uma ajuda? Nossa, várias pessoas vêm. Entendeu? Mas infelizmente tem pessoas péssimas, sabe? E você acha que tá melhorando o entendimento? Hoje em dia tá um pouco melhor, em relação a 8 anos, quando nasceu o Vitor Hugo? Hoje tá. Hoje você consegue já chegar pra uma pessoa, a pessoa vai responder pra você o que é o autismo. Porque antes você não sabia autista. Nossa, ele não tem cara de autista. É a primeira coisa que a pessoa fala, nossa, ele não tem cara. Aí a gente já fala, autismo não tem cara. Não tem cara, né? Porque... O autista, ele não tem cara, ele... É uma criança normal, igual ela falou, é uma criança. É uma criança. E o que é isso? O que os médicos falam? É o incompatibilidade entre o sangue do pai e da mãe? É o que isso? Hoje eles falam, pelos estudos, né, de muitos anos, eles falam que é genético. Né? Genético? Genético, às vezes é... Genético? Eles falam. Então já vem lá dos nossos avós? É o que... acho que estão estudando, né? Mas acho que é uma das causas ser genética. Ser genético. E não tem cura? Não, o autismo ele não tem cura porque não é uma doença. O autismo ele não é uma doença, ele é um transtorno do desenvolvimento. Transtorno do desenvolvimento, isso. É o desenvolvimento de uma pessoa que ela não está adequada. Ela não teve os marcos de desenvolvimento. Quando ela é bebê, ela tem que falar, ela tem que engatinhar. Então, ela perdeu esses marcos. Aí é o transtorno do desenvolvimento. Mas ele não é uma doença, porque a doença ela não tem cura. Entendeu? Ela não é uma doença. E o Vitor Hugo fala bem? Então, hoje ele tem um repertório de palavras, né? Ele fala muitas palavrinhas, mas ele não consegue, por exemplo, se comunicar com você. Daí você pergunta, Vitor, tudo bem? Ele não vai responder você. Ele vai ficar cabeça baixa. Mas se você fala, Vitor, responde, fala sim, tá tudo bem. Ele fala sim. Então, assim, ele fala várias palavrinhas, mas ele não sabe se comunicar ainda. Mas, assim, você volta pra trás, ele não falava uma palavra, não falava nada. Então, a gente tinha que adivinhar tudo, né? Se ele tava com sede, se tava com fome, se tava, sei lá, doente. Então, tudo a gente... Hoje, ele já... Assim, ele se comunica do jeito dele. Né? Ele consegue se comunicar do jeitinho dele. E que a mãe acaba entendendo, porque e tá que a mãe 24 horas, sabe o que ele quer. E que a mãe acaba entendendo. Sim. Se alimenta bem, ele sabe o que ele come, tudo. Sim. Ele sabe, ele tem assim, ele tem um entendimento. Igual eu falei, às vezes a gente coloca limite, né, na criança. Nossa, tadinha daquela criança, autista, tadinha. Não tem tadinha. Não tem tadinha. Eu não coloco isso. É tanto que eu não fico, nossa, a maioria das mães, ela fala anjo azul, meu anjo azul, né? Não, nada contra quem fala isso, mas assim, não é meu anjo, ele é meu filho. Ele é uma criança como qualquer outra, entendeu? Que apronta. Ele não é anjo. Anjo no sentido de ser meu filho, de ser meu, sabe? Mas assim, ele é uma criança, ele
Ele apronta, ele faz bagunça, ele entende. E você dá bronca? Sim, ele claro. dá bronca, põe de castigo? Pode, assim, de castigo, se você falar pro terapeuta, o terapeuta briga com você, né? Que eles falam que você não pode Castigo punir. não pode Ah, não mais. pode? Não pode punir. Entendeu? Eu não Não, sabia. pra nenhuma criança, Pra nem as nenhuma atípicas, criança. nem as típicas. Eu não sabia, não pode mais? Não pode, Eliane. Nossa. Não pode. Ai, é lei. Não pode mais. Castigo. Os até meninos estão de cantinho olho ali, porque os dois têm filho. O Rafael é papai faz 15 dias. O Samuel, 16 dias. Que legal. Pai do Davi. E o Rafael tem o Theo. O Theo tem o quê? 1 ano, 2 anos? 2 anos. 2 anos. Não, É. castigo não pode. Não pode castigo? Cantinho de pensamento também não. Pelo menos lá na nossa escola, nós optamos por conversar com as crianças. Mas peraí, não pode existe bater cantinho. nem com a varinha? Não pode colocar de castigo? Isso na escola. Não. Mas em casa também super dá certo a conversa com meu filho. Eu nunca precisei bater no meu filho. Eu também não fui uma mãe que batia, mas colocar no castigo. Nunca coloquei. É No sempre cantinho na da conversa. disciplina? Não. Ai, eu adorava o cantinho da disciplina. Meus filhos, quando brigavam, eu colocava sentado na calçada, abraçadinho, falando um pro outro. Eu te amo, eu te amo. Se eu fizer isso, agora eu vou ser presa. Poxa, eu não sabia. Não pode. Acho que assim, como eles estão mais inteligentes hoje em dia, né? Então. Eu não sei se existe alguma coisa científica, mas eu sou professora há 16 anos. E hoje eu noto uma diferença muito grande nas crianças. Eles estão muito mais além do que os outros eram antes. O meu mais novo, ele já era abusado. Eu botava ele pra fazer serviço, ele falava que eu ia ligar pra FEBEM. Eu vou ligar pra FEBEM, vou denunciar. Eu falava, liga pra FEBEM pra você ver. Conselho tutelar, ele falava essas coisas. Olha mas eu só. punha de castigo. Fica de castigo. Então, daí, hoje a gente faz uma disciplina mais assim, positiva. Conversando. E nós orientamos também os pais a serem assim. Porque senão causa traumas, né? Lá pra criança quando cresce. Então, eu procuro sempre ser o mais positiva possível com as Conversar. crianças. Conversar. E como conversa com uma criança de 2 anos? É muito fácil. É. É fácil, porque assim, vocês não estão na área. Que faz birra. Porque tem criança de 2 anos que faz birra. Se joga no chão. Tem faz sim. birra. Mas assim, você precisa também validar que aquela criança, ela tá fazendo birra, mas ela não sabe o que ela tá fazendo. Então, acho que é muito mais nós, entendeu? A gente entender para poder ajudar aquela criança. Não adianta a criança tá fazendo birra, você fica falando, para. Não, eu também, mais isso eu não ainda. gosto. Eu vejo, às vezes, no supermercado, por aí, a criança grita, a mãe grita mais ainda, fica uma coisa até desagradável. Fico imaginando dentro de casa sim. como é que é aquilo. Não, é horrível, né? Então, a gente precisa, assim, entender para poder acalmar aquela criança e conversar que aquela atitude que ela teve não foi legal. E isso não vai ser do dia pra noite. Isso vai ter... É uma construção, É né? construção. Como tudo na vida da gente. Como tudo. E a criança, ela precisa ter esse amadurecimento de uma forma muito positiva para ela crescer um adulto mais saudável. Entendi. Porque hoje em dia a gente lida com tantas coisas que talvez seja reflexo lá da nossa infância. É verdade. Entendeu? Até mesmo eu converso muito com os pais na escola que às vezes querem que as crianças façam desfraude antes do tempo da maturação. E eu digo que não, que a gente precisa esperar, porque isso também pode causar uma coisa assim da criança ser insegura depois. Ah, tem isso também? sim. Hoje tá bem diferente da minha época. Mas tá muito legal. É que tem que se envolver estudando. Tem que estar ali. envolvido, né? Envolvido, Já, eu quero que é muito pouco tempo pra gente falar de um assunto tão importante, mas eu quero que você mande um recado para as mães atípicas, para ela ser essa mãe que você é e como muitas como você, privilegiada, né? Privilegiada de ter um filho assim. Eu quero que você mande um recado para as mães. Sim, que eu posso falar é assim, Bom, todos assim, os nossos filhos são umas bênçãos, né? É o que Deus mandou pra gente. E quando a criança a gente descobre que ela é autista, o nosso mundo assim meio que muda, né? Ela não acaba. O mundo é um mundo novo, é um mundo desconhecido. Só que quanto mais rápido ela ter um diagnóstico, mais rápido a mãe ela ter essa aceitação e correr atrás de terapia, de todas as coisas que o filho precisa, tudo é mais fácil.
Então, assim, quando a gente vê aquilo que a gente esperava e a criança fazer, é incrível, sabe? Ela falar o nome dela, ela falar mamãe, né? Então, isso eu esperei há muitos anos pro meu filho falar mamãe, eu te amo. Eu jamais... Na minha mente, eu achei que eu nunca ia ouvir isso. E eu ouvi isso. Então, o que eu falo assim, não desista do seu filho nunca. Nunca acredite que o médico vai falar assim pra você. Seu filho nunca vai falar. Seu filho nunca vai andar. O seu filho nunca vai ter independência. Seu filho nunca vai pra escola. Não acredite nisso. Não acredite, porque eu sou a prova viva que assim... Quanto um amor, assim, que você tem por ele, você lutar por ele, o seu filho vai se desenvolver e você vai... Nossa, vai ser incrível, vai ser o filho que você quis, entendeu? O filho que você sempre... O filho que é seu filho. É o que eu falo pro meu filho, eu falo, você é o que eu sempre quis. O amor eu falo da minha pra ele, vida, ele olha assim pra mim, eu falo, você foi o filho que eu sempre quis pra mim. E isso é muito importante pra criança ouvir. Muito falar isso. É sempre bom falar, entendeu? É sempre bom chegar nele e falar assim, filho, você é incrível, você é muito precioso pra mim. E você, sei lá, você e não tá lidar muito com bem. um peso, né? Não é pra lidar com um peso, como vitimismo. Não, tal. Não, e fazer ele entender que ele é autista, porque eu sempre falo pra ele, Vitor, você é autista. Mas não colocar limite nele, sabe? Não, ai, coitadinho, não. Vamos lutar e vamos ir nos lugares, e vamos fazer terapia e vai dar tudo certo. E é vida que segue. E vida que segue. E é isso. E você, Thaís, eu quero que você fale para as escolas da inclusão, da importância da inclusão, porque já tem outras exclusões por aí. Sim. Que a escola não seja mais uma. Não. Né? Não, acho que a escola tem que ser um ambiente onde tenha a inclusão, onde a criança ela se sinta muito amada e ela se sinta também como se fosse uma criança, entendeu? Criança sendo criança. Criança sendo criança, não a criança sendo tratada de forma diferente ou a criança sendo excluída de... Por exemplo, lá na nossa escola tem atividades extracurriculares, todas as nossas crianças participam. Todas. É judô, é balé, é inglês, porque eles são capazes. São capazes de evoluir como qualquer criança típica. Dança, na escola dela teve uma festinha, uma vez teve dança e tem ensaio. Sim. Aí eles saem fora do ensaio, dança do jeitinho deles, mas olha, sai tão bom quanto se não ficar melhor. Eu achei fantástico. O espontâneo é melhor, né? É maravilhoso. E isso, eu acho que a inclusão, ela precisa ser respeitada, a família precisa ser respeitada, a criança também, e que tenha muito mais escolas inclusas, né? E incluir também a família. Incluir né? a família, porque a família sente que o filho está sendo inserido e o filho sente que os pais estão sendo inseridos. Exato. E aí vira aquela coisa boa, uma coisa gostosa que a gente que está de fora percebe. Entendi, né? Com certeza. É isso mesmo. É muito bom. Olha, gente, não tenho palavras para agradecer a participação de vocês, para esclarecer para as outras escolas e outras mães atípicas o que é. Que isso aí não é uma coisa fechada, que tem que ficar, como ela falou, com o filho trancado dentro de casa, não. É vida que segue. E procurar fazer as coisas normais. Eu tô muito feliz. Eu tenho uma lembrancinha pra vocês. Cada um de vocês. É um desodorante de ambiente de casa, ó. Obrigada. Com a minha fragrância da Organizando com o Li. Espero que vocês gostem. Eu vou gostar. É bem cheirosinho pra vocês colocarem lá no quarto das crianças, na escolinha. É bem gostoso. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada por vocês participarem. Muito obrigada. Foi muito bom, viu? Obrigada, Li. Pessoal, não perca esse programa, hein? Fantástico. Um beijo. E aí, meninos, terminou?